quais são os pilares básicos de uma reestruturação de sucesso. Então, assim, para iniciar, para abordar, começar a falar do tema, eu queria explicar o seguinte: o empresário ele tem que ter em mente o quê? Para a realização de uma reestruturação assertiva, os números da empresa ele tem que refletir a realidade. É uma questão óbvia até, né? Mas muitas das vezes as empresas que iniciamos o assessoramento têm dificuldade com esse tipo de levantamento, que prejudica muito o trabalho. Então, assim, ainda quando uma empresa se depara com uma situação de crise, além dos números refletir a realidade, ela depende de um diagnóstico minucioso, para a gente poder entender, né, a profundidade da situação emergencial. Então, assim, a gente vai entender o momento que a empresa atravessa, para aí, então, a aplicação do remédio ideal. Ou seja, a partir dessa análise minuciosa, a gente vai elaborar uma estratégia específica para aquele tipo de situação diagnosticada. Aí que está a importância dos números refletirem a realidade da empresa, né? Então, assim, eu entendo que a reestruturação completa exige a transformação da empresa em 3 frentes de trabalho. São 3 pilares básicos de uma reestruturação de sucesso. O primeiro olhar deve ser o pilar da reestruturação financeira da empresa, porque é aqui onde tudo começa, né? São os atrasos nos pagamentos a fornecedores, agentes financeiros, tributos e pressão para alongamento de prazos. O empresário aqui ele começa a ter dificuldades de honrar seus compromissos com seus credores. Aí uma luz amarela se acende. Então, assim, a importância de uma análise precoce e a leitura fiel do grau de endividamento, ela possui mais opções de mecanismo de superação. Então, assim, um possível caminho seria a instalação de uma mediação, criando um ambiente favorável para a negociação direta com os credores. É importante, né, sempre, uma assessoria multidisciplinar para a negociação do passivo, para a gente brigar por uma carência, por um alongamento, um deságio para a quitação das dívidas, visando sempre, né, equalizar a taxa de juros de uma forma menos gravosa. Então, assim, caso as demandas né, da empresa não sejam aceitas, um possível caminho seria a via judicial, através do remédio jurídico disponibilizados pela Lei 11.101 de 2005, como a negociação preventiva, o pedido cautelar em caráter antecedente para garantir os efeitos do processamento da recuperação judicial e, posteriormente, né, o pedido da recuperação judicial. Então, assim, a ideia nessa mediação é trazer o incômodo aos credores e permitir uma pressão negocial à empresa. Então, assim, no caso de uma negociação extrajudicial bem sucedida com os credores, é possível a reestruturação do passivo, né, de modo a adequar os seus montantes de vencimentos à capacidade de pagamento da empresa. Então, assim, a questão aqui é verificar se esse cenário de compatibilidade, que é a capacidade de geração de caixa ao perfil da dívida, é baseado em expectativas futuras. Pois, caso positivo, o ideal é trabalhar minuciosamente na operação da empresa. Aí seria o segundo pilar. O segundo pilar de uma reestruturação de sucesso é a reestruturação operacional da empresa. Quando uma empresa se depara com uma situação de crise, né, é importante buscar um trabalho de revisão de práticas e comportamento da gestão. Assim, alguma coisa está errada, né? Então, ainda que se tenha conseguido repactuar o cenário financeiro, lá na estruturação financeira, que seria o primeiro pilar, a luz amarela acesa indica questões operacionais precisam ser tratadas. Então, assim, a dificuldade de pagamentos, né, de empréstimos, pagamentos a fornecedores, tributos e trabalhadores, elas denunciam a insuficiência de geração de caixa da empresa. A empresa está sem fluxo de caixa, né? Então, por isso a importância da revisão das operações da empresa e focar em ações para maximizar a geração de caixa de curto prazo e colocar a empresa em uma situação de equilíbrio, né, e compatibilidade com seus compromissos nos médios e longos prazos. Então, assim, outro ponto que eu vejo que é importante é a revisão de todas as fontes, ainda na reestruturação operacional, é a revisão de todas as fontes de receita da empresa, para a gente entender, né, onde a empresa ela deve focar mais recursos e onde deve limitar recursos, ou até mesmo encerrar tal atividade, né, por exemplo. Importante também a revisão de toda a estrutura de pessoas, buscando mais eficiência de gestão, ou seja, pessoas certas para cada função desempenhada. Decisões a serem tomadas, elas dependem assim, de uma análise profunda, né, para uma equipe especializada. Pois, caso não seja realizada a reestruturação, né, operacional, a reestruturação financeira pode vir a ser apenas um paliativo e vir aquela bola de neve, né? Então, assim, a gente já falou desses 2 primeiros pilares, agora eu queria adentrar no terceiro pilar. Qual seria esse terceiro e último pilar de uma reestruturação de sucesso? Agora a gente vai falar da reestruturação societária da empresa. Aqui pode-se buscar novos sócios, investidores que possam injetar um capital novo na empresa. A injeção de capital novo terá efeito positivo nos 2 pilares anteriores, no pilar da reestruturação financeira e no pilar da reestruturação operacional, podendo ser utilizado, por exemplo, para reduzir o endividamento da empresa, principalmente, né, aquelas dívidas mais caras e com pior perfil, e ainda pode ser utilizado para a implementação de melhorias operacionais. O
O encolhimento, né, do quadro de pessoas na empresa exige o pagamento de verbas trabalhistas, o que representa um desembolso substancial, onde normalmente a empresa não está preparada para disponibilizar esse pagamento. Outro exemplo pode ser a utilização do capital novo injetado para a melhoria de processos, né, que assegurarão maior competitividade e maior geração de caixa. Então, assim, resumidamente, o que eu queria passar aqui para você são os 3 pilares. O pilar da reestruturação financeira, operacional e societária, e eles andam juntos. Não adianta a empresa ela focar só em um pilar financeiro, por exemplo, né? A gente